Olá, querido, seja bem-vindo a mais uma temporada da nossa série Aprenda Mais. Nesses dias nós vamos falar sobre a nossa responsabilidade no tempo da graça. Nós vivemos debaixo desse tempo e o Senhor espera e deseja de mim e de você o nosso entendimento para que possamos viver com excelência a graça que Ele tem preparado para nós. Eu sou o pastor Renato e você é o meu convidado. Fica comigo. Bom, o termo graça é amplamente falado no meio cristão porque definimos que estamos vivendo no tempo da graça e outrora vivemos no tempo da lei. A equipe do Aprenda Mais preparou uma temporada específica para falar sobre lei, que eu lhe convido, se você não assistiu, para que você possa se debruçar nesse conteúdo. Lá nós demos visões teológicas acerca da lei, seus aspectos, aqueles que creem e que não creem. E dividimos didaticamente a lei em três momentos: a lei de usos e costumes, a lei civil e a lei moral. E ficou implícito o entendimento de que a lei moral vigora, está presente nos dias de hoje. É muito comum o cristão fazer esse paralelo entre o tempo da graça e o tempo da lei. João capítulo 1, verso 17, o texto nos ensina que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Existe uma relação direta da lei com Moisés e uma relação da graça e da verdade direta com Jesus. Mas, afinal, o que é graça? Se nós recorrermos ao dicionário, vamos ver a definição de graça como sendo um favor, algo que se recebe, uma dádiva, um dom de Deus, que Ele concede ao homem de uma forma livre e espontânea, sem que o homem faça absolutamente nada para merecer. Podemos definir claramente de que graça é um atributo dado pelo Senhor para os seus filhos. A palavra hebraica para graça, heshen, heshed, amplamente encontrada nos textos originais e traz um sentido de misericórdia, amor, bondade, compaixão, tudo a favor do homem. A graça, na verdade, é um dom de Deus. Efésios capítulo 3, verso 2 e 7, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros de Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Este texto é um relato de Paulo declarando que a graça sempre existiu, mas que foi manifestada aqui na terra através de Jesus e sobre ele existia uma responsabilidade, um dom, uma graça dada por Deus, traduzindo como uma responsabilidade de ele proclamar aquilo que lhe foi revelado, com o objetivo de trazer não apenas aos salvos, ao do povo de Israel, mas aos gentios que são herdeiros e co-herdeiros em Cristo. A graça precisa falar muito sobre a nossa vida aqui na terra. Ela molda a nossa existência, os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 12, também o apóstolo Paulo diz: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido nesse mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria deste mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Paulo revela a igreja de Coríntios, uma igreja extremamente prostituída, que vivia enraizada com as coisas desse mundo, de que os hábitos, costumes, atitudes não deveriam ser pautados naquilo que o mundo revela para cada um de nós, mas sobretudo num dom, numa graça liberada e dada pelo Senhor, para mim e para você. Existe uma linha de entendimento de que viver na graça diz respeito a você ter uma liberdade, você poder fazer absolutamente tudo. Nós precisamos começar a entender e desconstruir isso de forma que possamos construir uma responsabilidade que o Senhor tem confiado a mim e a você nesse tempo da graça. Eu quero trazer um exemplo muito simplório para que você possa entender. É como alguém que, órfão, não tem pai, não tem uma família, de repente descobre agora a sua família. De repente tem
à sua volta aquela família amada e descobre que aquela família é importante, e que aquela família é uma família tradicional e tem um nome a zelar. Existe sobre ela uma responsabilidade de fazer com que o nome da sua família seja perpetuado. Ela carrega uma responsabilidade nas suas atitudes, porque tudo o que ela fizer será associado agora ao nome da sua família. Se nós trouxermos esse paralelo para o nosso dia, nós vamos facilmente entender a nossa responsabilidade nesse tempo de graça. Como filhos, devemos espelhar a imagem do nosso Pai. No tempo da lei, nós éramos penalizados quando éramos pegos fazendo alguma coisa em flagrante. Mas a palavra do Senhor nos revela que no tempo da graça, apenas o pensamento, a disposição em agir já traz uma condenação para nós. Mateus capítulo 5, versos 27 e 28, olha o que é que nos ensina o Senhor Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olha para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja essa revelação de Jesus registrada aqui no livro de Mateus, fazendo um paralelo entre a lei e a graça. Dizendo que a lei deixava muito claro, determinado, um aspecto de adultério quando fosse consumado. Mas no tempo da graça, apenas o desejo, a motivação faz com que a pessoa se torne um adúltero. Continuando aí o capítulo 5, nós vemos muitas histórias que trazem esse paralelo, uma revelação sobre o que é viver no tempo da graça e a nossa responsabilidade nesse tempo da graça. Mateus 5, verso 38 diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo que não resistam ao perverso. Se alguém o ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra face. E o verso 40 diz, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Veja que esse tempo da graça traz sobre nós não apenas uma responsabilidade de cumprir algo, mas uma responsabilidade de ser algo na vida de alguém. Versículo 41 do capítulo 5, o texto continua dizendo, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2 milhas. Ou seja, ultrapasse a expectativa que alguém tem sobre você. Seja uma resposta positiva na vida do outro. Isso é entender e viver o tempo da graça. Verso 42 do capítulo 5 continua dizendo, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Veja esse paralelo que Jesus traz e que precisa ser entendido por nós nos dias de hoje. Não é fazer por fazer, mas é fazer por entendimento e poder transmitir ao outro uma responsabilidade que você entendeu. Verso 43 do capítulo 5, o texto nos ensina, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E o verso 44 revela, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus dá um ensinamento claro de que a graça precisa extrapolar aquilo que nós entendemos como uma lei ou um mandamento. Viver na graça e no tempo da graça é entender aquilo que Jesus conquistou e trouxe para entregar gratuitamente para a minha vida e para a sua vida. E quando nós entregamos o nosso coração a Ele, a nossa vida a Ele, nós precisamos ser a sua imagem e a sua semelhança aqui na terra. Que eu e você possamos colocar em prática nas nossas vidas um tempo de graça em favor de alguém, assim como Jesus fez comigo e com você. Hoje nós finalizamos esse episódio e amanhã você é o nosso convidado para continuar esse assunto da graça, analisando os aspectos de salvação, a manifestação da graça em muitos personagens bíblicos, ver graça como saudação, amplamente utilizado nos dias de hoje, e como eu e você cristãos, precisamos demonstrar a graça derramada nas nossas vidas. Um beijo no seu coração, fica conosco.